was a fairly full day. A sexta-feira foi um dia bem ocupado. The Russia investigation into Trump began May 17, 2017. As investigações no caso de Trump começaram no 17 de maio de 2017 It ended Friday. e foi encerrado na sexta-feira. So it'll be interesting what comes out of that as far as investigating the collusion. Então vai ser interessante o que vão concluir o que diz respeito à coalizão. Also Friday, E também na sexta-feira, the last town holding the Islamic State was defeated. também foi vencida a última cidade que o Estado Islâmico estava segurando. And it was proclaimed that the caliphate began in 2014 is now over. E foi proclamado que o califado que foi fundado em 2014 teria acabado na sexta-feira. So as we go through today's study, Então, ao avançarmos em nossos estudos de hoje, one of the things I'm hoping we will see espero que uma das coisas que nós vejamos is that these waymarks that we look forward to é que esses marcos que nós estamos olhando, esperando chegar, are not so much battles but invasions. não são tanto batalhas, mas invasões. And an invasion can be a more insignificant part of a war. E uma invasão pode ser uma parte mais insignificante de uma guerra. You have Germany crossing the line into the Soviet Union, Você tem a Alemanha atravessando as fronteiras para a União Soviética. but then you have the siege of Stalingrad Mas logo você tem o cerco de Stalingrad, that did not occur on the beginning, that occurred in the middle of that process. que ocorreu no meio desse processo, no meio dessa guerra. So we have to be vigilant before November 9. Então nós precisamos ser atentos antes de 9 de novembro. We should be watching for fulfillment now. Deveríamos observar e olhar o cumprimento agora. And tracing what leads up to November 9. E precisamos traçar que nos leva para essa data 9 de novembro. And we're living in a fascinating time period. E nós estamos vivendo num período de tempo fascinante. So we're discussing the battles. Estamos discutindo as batalhas We have already considered Ipsus. e já considerei Ipso We've begun to consider Heraclea. e temos começado a considerar Heracleia. Heraclea is the first point where the relationship has gone bad. Heracleia sendo o primeiro ponto em que esse relacionamento dele se tornou ruim. So we discussed the three elements Então nós discutimos esses três elementos of Hitler's alliance with Stalin. da aliança de Hitler com Stalin. The first, O primeiro, non-aggression. pacto de não agressão. Do you have that in Portuguese? Yes, Something similar. pretty similar. NAO dash AGRESSAO with a wave on this one and on the first word as well. The A. The second part A segunda parte, was a division of Eastern Europe into spheres of influence. a divisão da Europa Oriental em esferas de influência. Roof on the E. Yes. And the third part E a terceira parte was payment.
Era pagamento to the king of the south. para o rei do sul. Payment for the help of the king of the south. Um pagamento em troca ajuda do rei do sul. So if we tracked Pyrrhus in Macedonia, Se nós traçamos Pirro na Macedônia, you had Ipsus, nós tínhamos Ipso. and then you had his invasion of Thessaly. E logo a sua invasão da Tessália. They had quarrelled over Macedonia. Quarrelled over Macedonia. Didn't get Ah. that. Quarrelled or fought Quarrel. over Macedonia. Ah, sim. E aquela batalha, esse conflito acerca da Macedônia. Then you come to his history of Italy. Logo você chega à sua história na Itália, There's no first battle where they're in an alliance. não temos nenhuma primeira batalha onde os dois estão numa aliança. But then there is the Battle of Heraclea with Rome. Mas você tem logo essa batalha de Heracleia com Roma. And when we combine the lines, E combinando essas linhas, what light Pyrrhus gives us a luz que Pirro nos dá is that the battles are going to look the same. é que essas batalhas vão se parecer igual. When we come to the history of World War II, Quando chegamos à história da Segunda Guerra Mundial, we have the invasion of Poland, nós temos a invasão da Polônia, beginning of war on the Western Front. começando uma guerra na frente ocidental. They're in an alliance. Eles estão numa aliança It begins to go bad e essa aliança começa a piorar because of these two, por causa desses dois, payment and spheres of influence. pagamento e esferas de influência. So that relationship is broken off in August of 1940. Então, dessa maneira, essa aliança é quebrada ou interrompida em agosto de 1940. So what I'm suggesting O que eu estou sugerindo is that these two battles have already occurred. é que essas duas batalhas já ocorreram. And if we know what the first two battles look like, E se nós sabemos com que se parecem as primeiras duas batalhas, then we have two witnesses. nós teremos duas testemunhas. Raphia is established. E assim Ráfia é estabelecida. So we can say we know what Raphia looks like, Assim podemos dizer com que se parece Ráfia. and equally important what it doesn't look like, E da mesma maneira, a medida é importante também com que não se parece. based on our two witnesses, Baseado em duas testemunhas, the connection of the elephants, as conexões sobre os elefantes and the fact we have been tracing our history from 1945. e os fatos que temos traçado desde 1945 And connecting the thread. e conectando esse fio. So we have three evidences to show what this battle looks like. Então, três evidências para demonstrar com que se parecem essas batalhas. Connecting the thread, Conectar os fios, a history of elephants, uma história sobre elefantes and the fact we already have two witnesses. e o fato que já temos duas testemunhas. So just to read about August 1940, Então, vamos ler acerca de agosto de 1940. the Soviet Union suspended its deliveries A União Soviética ela interrompeu suas entregas de material because they were disagreeing with Germany porque eles não estavam concordando com a Alemanha over policy in the Balkans. acerca da política no Balcão. The Soviet Union had gone to war with Finland, A União Soviética havia entrado em guerra contra a Finlândia Germany had fell behind on its deliveries of goods under the pact, e a Alemanha estava atrasada com seus pagamentos de mercadoria ou de material
combinado nesse pacto. And there were issues over drawing the borders of Hungary and Romania. E havia problemas sobre as fronteiras de Hungria e Romênia. They met together in secret, Eles se encontraram em secreto, redrew those borders, eles retraçaram essas fronteiras settled their differences. e assim eles conseguiram chegar num acordo sobre essas diferenças. And when that alliance was repaired at the end of August, E quando essa aliança foi consertada no fim de agosto, the Soviet Union began sending much more aid into Germany than it had before. dessa maneira, então a União Soviética começou a enviar muito mais apoio para a Alemanha do que antes. So we can trace the issue with these two Nós podemos então traçar esse problema com esses dois. begin to happen in this history. Ele começa a acontecer nessa história aqui. We understand that they were in an alliance. Entendemos que eles estavam numa aliança. In this history, Nessa história, it's the king of the north é o rei do norte. that I just have to trace that. King of the south, sorry, Perdão, o rei do sul. that initiates the conflict É o rei do sul que inicia o conflito against the king of the north. contra o rei do norte. But it's the king of the north that wins it. E é o rei do norte que ganha esse conflito. But we have to remember this is a history of failure. Mas precisamos lembrar que isso aqui é uma história de falha. So when we come to understanding Heraclea in our time, Então, quando nós queremos entender Heraclea em nosso tempo, they have been in an alliance, Trump and Putin, eles estiveram numa aliança, Trump e Putin. which is what the Russia investigation was about. E sobre isso foi essa investigação sobre esse caso. We can expect to see that relationship go bad, Nós podemos esperar que essa relação se torne mal. The issues are sanctions and spheres of influence. E o problema são sanções e esferas de influência. Towards the end of 2018, Para o fim de 2018, we should see that conflict heightened deveríamos observar que esse conflito aumenta and then repaired. e logo ele é reparado. With their alliance becoming stronger again than it was before. E dessa maneira a nossa aliança se tornando mais forte do que antes. So yesterday, Friday, we discussed the Internet Research Agency. Então, na sexta-feira, nós discutimos a agência de pesquisa de The internet, IRA. IRA, And the role that they played in the 2016 election. e o papel deles nas eleições de 2016. How that Vladimir Putin had set this agency up in 2013 E como Vladimir Putin havia que ele abriu essa agência em 2013, really as a type of an information weapon. na verdade, de uma maneira como uma arma de informação. Its role is to send out disinformation Seu papel sendo enviar desinformação and play with public perception. e brincar com a percepção pública. They began that work in 2014, Eles começaram essa obra, esse trabalho em 2014, particularly working with the issue in Ukraine. particularmente trabalhando com aquele problema que houve na Ucrânia. They are supported by Concord Management and Consulting, Eles são apoiados pela Concord Consult e Management. and this business was set up by Putin to fund the IRA. E esse negócio foi aberto por Trump para apoiar a IRA. Sim, por Putin.
and is currently under sanctions E atualmente eles estão sob sanções for the role it played in the 2016 election. por causa do papel que eles desempenharam nas eleições de 2016. What I also want to mention that they do O que eu também gostaria de mencionar o que eles fazem is that they also set up alternative news sites. é que eles eles abrem sites de notícias alternativas. So you see online or people share with you Então você encontra essas coisas online ou as pessoas compartilham com você. all these different sites that are coming up Todos aqueles sites diferentes que surgem, that claim to have alternative news. que se dizem terem notícias alternativas, That they say mainstream news won't share with you. e que eles clamam, eles dizem que os sites de notícias convencionais não querem lançar ou não compartilham essa informação. I'm not saying all of these were set up by Russia, Eu não digo que todos esses sites têm a sua origem na Rússia, but many have been. mas muitos sim têm essa origem. And when they themselves don't realize that, E quando eles mesmos não percebem isso, these Western alternative news sites esses sites ocidentais de notícias alternativas, they often take their information from the Russian ones. eles muitas vezes eles ganham suas informações de sites russos. And the Russian alternative news sites are set up to look Western, many of them. E esses sites de notícias alternativas russos, eles são configurados de uma maneira que eles se parecem muito com os sites ocidentais. Or Ukrainian or whatever country they're trying to work in. Ou sites da Ucrânia, ou qualquer país que eles estão tentando influenciar. And people are still promoting these sites. E há pessoas que continuam promovendo esses sites, That, for example, como por exemplo, one of these sites will post a story on Clinton, que um desses sites, por exemplo, vai lançar uma história sobre Clinton, and then the obviously Western alternative news sites then propagate that, share it, and allow it to grow. e esse site de notícias alternativas ocidental, eles pegam aquela história, eles começam a espalhar e compartilhar essa história. And you could see that happen through 2016, E você poderia ver isso acontecer durante 2016, where news sites like InfoWars onde sites de notícias como Infowars, took their information from Russian sources without even realizing it. eles pegando suas informações, essas fontes de sites russos sem perceberem. And then mixed in their own conspiracy theories. E eles misturaram então essas informações nas suas teorias de conspiração. So there is this working together of East and West, Então temos aqui essa colaboração entre Ocidente e Oriente, even if it's not intentional. mesmo sendo não intencional. And some people still share with me these alternative news sites. E há pessoas que continuam compartilhando comigo esses sites alternativos de notícias, Talking about how we should be doomsday prepping because there's about to be a huge blackout. e que falam como preparar-se para aquele grande dia terrível, e porque está vindo um dia que vai ser fatal. And many people are being led astray by following these alternative news sites. E muitas pessoas foram levadas para um mau caminho, seguindo esses sites de notícias alternativas. They completely warp our perception both of what has happened and what is coming. Esses sites, eles acabam distorcendo completamente a nossa percepção sobre aquilo que passou, o que aconteceu e aquilo que vai acontecer. But that is what they were designed to do in the first place. Mas
esse foi o propósito desses sites em primeiro lugar. So we began to consider what the Internet Research Agency did in 2016. Então nós começamos a considerar o que essa agência de pesquisa de internet começou a fazer em 2016, o que eles fizeram, And whether or not Trump was aware of that activity. e se Trump estava ciente dessas atividades ou não. I'm saying he was. Eu digo que ele sim estava ciente. And then what you would expect him to do E o que você esperaria ele fazer? was begin to strengthen the United States in a way that Putin couldn't do that again. Was to begin To strengthen. era fortalecer os Estados Unidos de uma maneira que Putin não poderia fazer. He must be aware that if Putin can help get him into power, Ele tem que estar ciente se Putin consegue ajudá-lo a chegar ao poder, which I would suggest he couldn't have become president without Putin. eu sugiro que ele não poderia ter se tornado presidente sem a ajuda de Putin, Then he also know the power that Putin would have to remove him from power. mas ao mesmo tempo ele também tem que estar ciente do poder que Putin teria para removê-lo do poder. So when you come to 2017, Então, quando chegamos a 2017, the number of bills and resolutions in the US government temos a quantidade, número de projetos de leis e bills resolutions e resoluções no governo americano. was more than double that of 2016. Ela foi dobrada em comparação a 2016. So what Donald Trump is pushing through Então, o que Donald Trump está empurrando, avançando, is trying to strengthen cybersecurity within the United States. é essa ideia de fortalecer a segurança digital nos Estados Unidos. May 11 of 2017, 11 de maio de 2017, don't forget to interrupt any time, não se esquecem de interromper qualquer momento, tá bom? otherwise we're just going to go through some history. Caso contrário, a gente vai simplesmente avançando aqui nessa história. May 11 of 2017, 11 de maio de 2017. Donald Trump signs executive order Donald Trump ele assina uma ordem executiva 13800, 13800 and he's beginning a process of strengthening the cybersecurity networks. e ele começa então esse processo de fortalecer essa segurança digital. But those were the beginning stages. Mas isso foi o estado inicial. We come to July of 2018. Chegamos a julho de 2018. Their relationship is still strong. A relação dos dois está ainda forte. This is 18 months after the 2016 election. Isto é 18 meses depois das eleições de 2016. More than 18 months. Mais que 18 meses. And the relationship is not weakened. E a relação entre os dois ainda não está enfraquecida. Trump and Putin meet in Helsinki. Trump e Putin eles se encontram em Helsinki. Prior to the meeting, E antes do encontro, Trump engaged in some very suspicious behavior. Trump ele começou a se engajar num comportamento muito suspeitoso. He attacked and criticized all of the United States allies. Ele atacou e criticou todos os aliados dos Estados Unidos. He's particularly attacking NATO. Particularmente, ele começou a atacar a OTAN. NATO was set up at the end of World War II. A OTAN foi iniciada no final da Segunda Guerra Mundial, Led by the United States sendo guiado pelos Estados Unidos to restrain the Soviet Union. para restringir a União Soviética. So it's an alliance that was formed specifically to hold back the King of the South. Uma aliança que foi formada especificamente para segurar o Rei do Sul. So when he attacks NATO Então, quando ele ataca a OTAN,
And he says we don't need it anymore. E quando ele diz que já não precisamos dessa OTAN, Those are words that are very friendly to Putin. são palavras que são muito amigáveis a Putin. Because the presence of NATO in Eastern Europe Porque a presença da OTAN na Europa Oriental is one of the thorns in the side of Vladimir Putin. uma dessas é como um farpo, não? Ou como um espinho, alguma coisa que incomode a Putin. He also quarrels with his other allies, with Canada, with the European Union. Então ele também começa a discutir e implicar com seus outros aliados, como o Canadá The European Union. e a União Europeia. So he attacks everyone Então ele começa a atacar todo mundo, until he comes to Russia, até chegar à Rússia. and then he has only praise. E logo ele tem só coisas boas para falar. In Helsinki, he meets with Putin, Em Helsinki ele se encontra com Putin and when they came out of that meeting, e quando eles saíram daquela reunião, I would suggest you go and read that account for yourself. e eu sugiro que vocês pesquisem e leiam esse relato por vocês mesmos. But we just read from John McCain. Mas a gente acabou de ler de John McCain. He's a Republican senator Ele é um senador republicano who has since died. que já morreu. John, capital C. He's quarrelled with Trump for right back in the 2016 election. Ele estava em conflito com Trump desde as eleições de 2016. He died, I think, of brain tumor or brain cancer a number of months back. Ele morreu de um tumor cerebral alguns meses atrás. But he was a prisoner in, I think, the Vietnam War. Ele foi prisioneiro na guerra de Vietnã. Quite a war hero. Ele é um herói de guerra. I believe that he was offered to be exchanged in a prisoner swap. E creio que foi feito um acordo de troca de prisioneiros. And he said, no, there's prisoners weaker than I am, send them, I'll stay a prisoner. E ele disse que não, há outros prisioneiros mais fracos que eu fico e podem fazer a troca com outros. And in that time he was tortured. E naquele tempo ele foi torturado. And Trump's response to all that E a resposta de Trump a tudo isso is heroes don't get captured in the first place. é que heróis não se deixam pegar, não, para começar. So the relationship did not go very well. A relação entre os dois não foi muito boa. But he's of the same political party, Mas ele é do mesmo partido político. and his words about the meeting in Helsinki was that it was a terrible mistake. E as suas palavras sobre esse encontro em Helsinki foram que foi um erro terrível. And he says, we've never had a president E ele disse que nunca tivemos um presidente. that would submit himself before a dictator in that way. Nunca tivemos um presidente que se submeteria perante um ditador dessa maneira. So after attacking all of his allies, Então, após atacar todos os seus aliados, Trump was not able or willing to be strong in front of Putin. Not able or willing to be strong with Putin. Então, depois de ter atacado todos os seus aliados, Trump ele não consegue falar nenhuma palavra forte contra Putin. Just two things for you to research if you look into that meeting. Então, duas coisas para vocês pesquisarem, se vocês pesquisam sobre esse encontro. Someone asks, I believe around the same time, maybe the same day as the meeting, Em algum momento, eu acho que naquele mesmo dia daquela reunião, the intelligence agencies released a report temos as agências de inteligência ou eles lançaram algum relato that confirmed that Russia had interfered in the election. que estava confirmando que a Rússia
havia se intrometido nas eleições. A reporter stands up and asks Trump, E temos repórter então que se levanta, ele pergunta para Trump: You've heard two different opinions. You've heard Putin's and your own intelligence agencies. e ele fala, o senhor presidente então ouviu duas opiniões diferentes. Essa opinião dessa agência de inteligência Which one do you choose to believe? e também a opinião de Putin. Qual o senhor escolhe escutar ou dar ouvido? And Trump said, Putin's. E Trump responde que ele prefere a opinião de Putin. He also announced Ele também anunciou that Putin had made him a generous offer. que Putin havia feito uma proposta generosa a He ele. called it generous. Ele chamou isso generoso, That Vladimir Putin would allow the Robert Mueller and the Russia investigation que Putin ia permitir que Robert Mueller, o que fez a investigação sobre o caso com a Rússia, to interview the Russians suspected of interfering with the election. que Robert Mueller pudesse entrevistar os suspeitos que estavam envolvidos nesse caso da Rússia. As long as Trump gave Vladimir Putin access to one man. Desde que Donald Trump permitisse acesso a homem. And who was that man? E quem era esse homem? Who was that one request of Vladimir Putin that he be given access to? Quem era essa único pedido que Putin pediu ter acesso? William Browder, William Browder, mostly known as Bill Browder. conhecido mais como Bill Browder. We've already mentioned Bill Browder. Já mencionamos Bill Browder. We talked about him Friday, but not by name, Conversamos sobre ele na sexta-feira, mas não por nome. because we talked about the meeting in Trump Tower. Nós mencionamos esse encontro na Torre Trump. And what did we say the meeting in Trump Tower was about? E o que dissemos sobre que foi essa reunião na Torre Trump? What was that meeting about? Foi sobre o quê? Crianças russas? Yes, Sim? it's not a lie, Não é mentira. but expand that story. Mas expande essa história. Sister Annabeth, why has the head of Trump's campaign team Orfãs russos. Por que os líderes da campanha eleitoral de Trump, you could pass the microphone. microfone, The head of Trump's campaign team por que os líderes da campanha eleitoral de Trump and his son-in-law e o seu genro, discussing adopting Russian babies por que eles discutem sobre a adoção de bebês russos before Trump has even been elected? antes de Trump ser eleito? As I remember, the Americans were upset with this, what do you call it, with this law about Americans not being allowed to adopt Russian children. Então eu acho que os americanos não gostaram dessa lei que proíbe a adoção de crianças russas por americanos. Why weren't the Americans allowed to adopt Russian children? E por que não foi lhes permitido adotar? I don't remember. Eu não lembro. Brother Emily. Because of the Magnitsky Act. Por causa So da Ata Magnitsky. Sanctions, Então, sanções. specifically the Magnitsky Act, Especificamente a Ata Magnitsky, that the United States had passed that same month. coisa que os Estados Unidos haviam passado naquele mesmo mês. Not in 2016, but the same month that Putin banned the adoptions. Não em 2016, mas no mesmo mês em que Putin ele proibiu essas adoções.
And who invented Magnitsky Acts? E quem inventou essas atas Magnitsky? William Browder, or Bill Browder. William Browder. So Magnitsky, Sergei Magnitsky, Sergei Magnitsky, was the lawyer for Bill Browder. ele era advogado para Bill Browder. Vladimir Putin had Magnitsky killed, Vladimir Putin mandou matar Magnitsky. and now Bill Browder travels the world E agora Bill Browder ele viaja pelo mundo. lobbying foreign governments to introduce Magnitsky Acts. Ele tem conversa com os governos no mundo todo para que eles introduzem atas Magnitsky, Which are a type of sanction on the Russian government. que são um tipo de sanções contra o governo russo. So whether it's a Trump Tower meeting or Helsinki, Então, seja isso numa reunião na Torre Trump ou em Helsinki, these are the things that are on Vladimir Putin's mind. é isso que está preocupando Vladimir Putin. Sanctions. Sanções. And it's the only thing we know of in that meeting that he asked Trump for. E esse é o único assunto de que nós temos ciência que Putin pediu para Trump naquela reunião. Access to Bill Browder. Acesso a Bill Browder. And Trump thought that was generous. E Trump achou que isso fosse generoso. So this is July 2018. Então isso aqui é julho de 2018. Remember when we're talking about 2018, Então lembre-se, quando nós falamos sobre 2018, we're talking about what waymark in our history? nós falamos sobre qual marco em nossa história. Heraclea? That's the external event. Esse é o evento externo. What's the internal? Qual foi o evento interno? Midnight Cry. Midnight Cry. That was a camp meeting in the school in the United States Teve acampal na escola nos Estados Unidos, that began towards the end of September. que começou para o fim de setembro. You can mark it as a period of time. E você pode marcar isso como um período de tempo. In the United States, October 3. Nos Estados Unidos, no 3 de outubro. In France, October 13. E na França, no 13 de outubro. Message of time. Uma mensagem sobre o tempo. So around September, October, November, December, Então, por volta de setembro, outubro, novembro e dezembro, it's our internal waymark for the Midnight Cry. seria esse o nosso marco interno para o clamor da meia-noite. I want us to note that in July of 2018, Mas eu queria marcar que em julho de 2018 there's no problem with their alliance. não existe nenhum problema com a aliança deles. The 21st of September, No 21 de setembro 2018, de 2018, Trump unveils a new cyber strategy. Trump ele revela uma nova estratégia digital, It's known as the National Cyber Strategy. conhecida como a Estratégia Nacional Digital. It's what this executive order was set up to do. E foi para isso que foi feita essa ordem executiva. So he's been working on it all that time. Então, durante esse tempo todo, ela foi elaborada. It's the first new cyber strategy since 2003. A primeira nova estratégia digital desde 2003. It's been 15 years since they'd updated. Passaram 15 anos desde que atualizaram. The foreword is a couple of pages written by Donald Trump. A introdução são algumas páginas escritas por Donald Trump. And he says a couple of very interesting things. Ele diz algumas coisas muito interessantes. He says that they are taking action to address cyber threats. Ele diz que eles estão tomando ação contra ameaças digitais. I want us to note one sentence Eu quero que vocês reparem uma sentença that would have rung in the ears of Vladimir Putin. que teria
tocado ou alertado nos ouvidos de Vladimir Putin. He says the rise of the internet, Ele diz que a ascensão da internet, the growing, I'll paraphrase more. The growth of the internet, or its Chris- rise, o crescimento ou a ascensão da internet, the growth of cyberspace, o crescimento do espaço digital, are all characteristics of the modern world, são todas características do mundo moderno and they correspond with the rise of the United States e eles correspondem com a ascensão dos Estados Unidos as the world's only superpower. como sendo o único poder mundial, superpoder mundial. So if I was to draw that, what would that look like? Então, se eu tivesse que ilustrar isso aqui, com que isso se parece? Increase of knowledge, Increase of knowledge. aumento de conhecimento. If I was to draw that, Se eu tivesse que desenhar isso, it looks like there's this point, parece como temos esse ponto aqui, where two things, in his words, corresponded. onde temos duas coisas nas palavras dele que estão correspondendo. The first is the rise of the internet O primeiro é a ascensão da internet and this centrality of cyberspace. e a centralidade desse espaço digital. The second is the rise of the United States O segundo é a ascensão dos Estados Unidos as the world's only superpower. como único superpoder mundial. So what date would I put here? Então, que data eu teria que colocar aqui? Sister Jessica, Irmã Jéssica, your lips moved. 1989, 1989? 1989. 1989. And what Trump is saying E o que Trump diz is two corresponding things rose at the same time. é que duas coisas correspondentes começaram a crescer ao mesmo tempo. One is the World Wide Web, É a rede mundial de informação, what's known as, it was named in Time magazine as the Internet's Big Bang. que na revista Time foi chamado o Big Bang da internet. And the second, from 1989, corresponding with it, E o segundo, de 1989, correspondendo com isso, is the United States as the world's only superpower. é os Estados Unidos como único superpoder mundial. And why is Trump saying it's the world's only superpower at this point in time, not before? E por que Trump diz que eles foram o único superpoder mundial naquele tempo e não antes? The Soviet Union had fallen. So in this history, Então a União Soviética havia caído. Então nessa história, you're saying there's two. diríamos que temos dois: There's the United States and the Soviet Union. Estados Unidos e União Soviética. From 1989 forward, De 1989 em diante, which is the increase of knowledge, que é o aumento de conhecimento, which Donald Trump is recognizing, que Donald Trump está reconhecendo, the United States becomes the world's only superpower. temos os Estados Unidos se tornando o único superpoder mundial. And that corresponds with the invention of the World Wide Web. E isso corresponde com a invenção da rede mundial de informação. So he reminds the people that America invented it, Então ele menciona, ou ele lembra as pessoas nessa introdução que foram os americanos que inventaram, which is true of the internet but not of the World Wide Web. que é verdade sobre a internet, mas não no que diz respeito à rede mundial. But he also says that America has taken for granted their supremacy. Ele também menciona que os americanos acreditaram que essa supremacia seria como garantida, Over the internet. essa supremacia na internet. And he says that that supremacy is being challenged. E ele diz que essa supremacia perdão, está sendo desafiada.
And he names 4 countries that are challenging the United States supremacy online. E ele menciona 4 países que estão desafiando essa supremacia dos americanos no campo digital. The first country he names is Russia. O primeiro país que ele menciona é Rússia. Russia, China, Iran, North Korea. Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. And he says that these 4 countries, beginning with Russia, Ele diz que esses 4 países, começando com Rússia, all challenge the United States todos desafiam os Estados Unidos with a recklessness they would never dare in any other domain. com uma falta de respeito, talvez, que em outro domínio eles jamais se atreveriam de fazer. He says they undermine our economy and democracy. Diz que estão, como que fala, undermine? I know what it means, but eles estão minando a economia dos Estados Unidos. And he particularly marks the Ele democratic process, which is the election. Ele marca particularmente o processo democrático, né, que são as eleições. And he says that the risk is growing, Ele diz que o risco está aumentando, that these countries will use cyber attacks, que esses países vão começar a usar ataques digitais during a crisis that is not war, but still at peacetime. durante uma crise que não seja uma guerra, mas ainda é um período de paz. Which reminds us of that Russian general that said there is no division now between war and peace. Que nos lembra do que disse aquele general russo, que hoje em dia não podemos mais traçar uma linha clara entre paz e guerra. So Donald Trump has released a national cyber strategy, Donald Trump ele lançou então essa estratégia nacional de segurança digital to protect against from 4 main countries, beginning with Russia, em proteção contra 4 países principais, começando com Rússia, defend this dynamic. para defender essa dinâmica. The United States as the world's only superpower, Os Estados Unidos como o único superpoder mundial, which he thinks it still is, que ele acha que ainda é, and their authority or control over the internet. e a sua autoridade e controle sobre a internet. This was the first cyber strategy in 15 years. E essa foi a primeira estratégia digital que dentro de 15 anos. Some of you will recognize the name of John Bolton. Alguns de vocês vão se lembrar do nome, ou reconhecer o nome John Bolton. What is his official role in the US government? Qual o papel oficial dele no governo americano? Yes. Ele é conselheiro nacional de segurança nacional. Yes. Correto. So, John Bolton said more about this cyber strategy than Trump did. John Bolton ele disse mais sobre essa estratégia de segurança digital do que Trump disse. And what he said this cyber strategy enabled them to do E o que ele disse que essa estratégia de segurança digital permita que eles façam was fight offensively instead of defensively. é lutar de maneira ofensiva em vez de maneira defensiva. So now they weren't going to wait to be attacked. Então agora eles não esperariam até serem atacados, They were going to attack first. mas eles atacariam primeiramente. In anticipation of an attack. E para antecipar um ataque, um contra-ataque. Offensive. Offensively instead of defensively. Então, de uma maneira ofensiva em vez de defensiva. And the minute you hear that at the end of September, E
você escuta essas notícias por volta de fim de setembro, you know some type of dynamic in their alliance is changing. se você fica sabendo disso, então você sabe que alguma dinâmica está mudando nessa relação deles. Remember what is about to happen in early November. Lembre-se o que vai acontecer em começo de novembro. We're 6 weeks away from what? Estamos 6 semanas longe de quê? The midterm elections. As eleições de meio termo. So this is released just in time. Então, isso aqui é lançado bem a tempo. And John Bolton said, I'm going to paraphrase his quotes, E John Bolton, ele diz, eu vou parafrasear essa citação, it's part of our way of deterring foreign countries. é parte... It's part of our... Way of deterring? Not sure what deter means. Deter. Alguém sabe? Não. Tá bom. Yeah, Ok. you can use the word discourage. Deter, não? Tem também. So it's part of our way to discourage foreign countries Então, parte para desencorajar países estrangeiros. by making it public now at the end of September. Então, parte do motivo de publicar isso é publicar essa tô um pouco confuso com essa frase. Publicar essa informação agora no fim de setembro. That they should expect we're going to now attack offensively. Que os países deveriam esperar que agora os ataques iriam ocorrer de forma ofensiva. It's the 31st of October, É o 31 de outubro. and what he says E o que ele diz is that the United States is right now é que os Estados Unidos estão agora, undertaking offensive cyber operations que eles estão engajados em ataques ofensivos digitais to protect the elections. para proteger as eleições. So they're already engaging offensively on the 31st of October. Então, no 31 de outubro, eles já estão atuando de uma maneira ofensiva. And John Bolton ties that to the cyber strategy. E John Bolton, ele liga isso a essa estratégia de segurança digital, Which he says began with this executive order. que ele diz começou com essa ordem executiva. John Bolton then meets with Vladimir Putin in Moscow. John Bolton, ele se encontra com Vladimir Putin em Moscou. This is a couple of days before, it's the 28th of October. Isso é alguns poucos dias antes. Isso é no 28 de outubro. And Vladimir Putin has a few words for John Bolton. E Vladimir Putin, ele tem algumas palavras para John Bolton. What Putin says O que Putin diz, is, in July I met with Trump at Helsinki, ele diz que em julho eu me encontrei com Putin em Helsinki it went really well, e foi bastante bom. there were no problems, Não tivemos nenhum problema. which is why I am surprised É por isso que estou surpreendido. to see that the United States take these steps, Estou surpreendido ver que os Estados Unidos estão tomando esses passos which I would not call friendly, que eu não chamaria de passos amigáveis and seems to have come out of nowhere. e parecem ter surgido do nada. So Vladimir Putin is stating on the 28th of October Então, no 28 de outubro, Vladimir Putin ele diz that the United States is taking steps against him that are not friendly. que os Estados Unidos estão tomando passos que não são passos de amizade. And he's questioning why that is.
E ele está perguntando, ele está questionando por isso, por que isso? when the July meeting was such a success? Sendo que aquela reunião em julho foi um sucesso. And we read October 31 E nós lemos que em 31 de outubro, that they are undertaking offensive action que eles estão desempenhando, estão envolvidos em ataques ofensivos, right now. bem agora. November 9 to 11, 9 a 11 de novembro. first of all, November 6, E primeiramente 6 de novembro, the midterm elections. as eleições de meio termo. November 9 to 11 O novembro 9 a 11 was a memorial in France. teve memorial, Commemoration or- um memorial na França of the end of the First World War. sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. So, world leaders, Então, líderes do mundo, including Trump and Putin, were to be there incluso também Trump e Putin, deveriam estar presentes to mark the end of World War I para marcar esse fim da Primeira Guerra Mundial, on its 100th anniversary. no seu centenário. On the side of that memorial, E ao lado desse memorial, Trump and Putin were to meet. They were to have a meeting. deveriam se encontrar Trump e Putin. Estava marcada uma reunião. And on the way Encontro. to that meeting, on the way to France, Trump cancelled that meeting. E no caminho para a França, Trump ele encerrou esse encontro, Which was immediately strange. que foi bastante estranho, imediatamente. I'm not sure if it was this meeting or the one after. Não sei se foi esse encontro ou aquele depois. I think it might have been this one. Eu creio que pode ter sido esse. The Russian officials found out via Twitter. E os oficiais russos eles descobriram desse cancelamento através do Twitter, When Trump cancelled that meeting. quando Trump cancelou esse encontro. He's saying at the G20 meetings in Argentina. El G20 que hubo en Argentina, Donald Trump mandó por Twitter So in the G20 meetings in Argentina, Donald Trump, he Cancelando. twittered, he canceled. la reunión con Putin. He canceled the meeting that he was going to have with Putin. Okay. Mhm. So that was the second meeting, not this one. Então foi o segundo encontro, não é esse. Sería ese. I think this still took Mm, them by surprise. I don't know about this one. Isso pegou eles de surpresa. But I think you're correct. It was the second meeting that was via Twitter. Mas pode ser correto que essa segunda reunião ele cancelou através do Twitter. On the 16th of November, No 16 de novembro, Trump ties these acts together Trump ele amarra essas. What do you mean by acts? Like legal acts or like these actions or these? It's a culmination of what he began in May. Ok. Então Trump ele amarra tudo isso que aconteceu desde maio When he creates a new agency within the Department of Homeland Security. e ele cria uma nova agência dentro da Agência de Segurança Nacional. It's a new agency within the US government specifically for cybersecurity. É uma nova agência dentro do governo que está encarregada especificamente com a segurança digital. On the 25th of November, No 25 de novembro, there's a crisis in the Ukraine.
temos uma crise na Ucrânia. Some Ukrainian naval vessels Alguns navios da naval da Ucrânia, had sailed into Russian waters eles haviam navegado em águas russas without asking the permission of Russia, sem pedir a permissão da Rússia, which wasn't that strange an act. They sailed through those waters all the time. que não era um ato muito estranho em si, porque isso acontecia toda hora. But they usually asked for permission, Mas geralmente eles pediam permissão, which, as far as I'm aware, had never been denied. que até onde eu sei nunca foi negado. This time they do not, Dessa vez eles não pedem permissão. and those Ukrainian vessels are attacked. E esses navios ou barcos ucrânios foram atacados, They're captured by Russia, são capturados pela Rússia, and all the crew members are taken prisoner. e todos os membros da tripulação foram presos. This was seen as a huge escalation towards war, open war. E isso foi visto como um aumento dessa crise em direção à guerra. And everyone was on edge waiting to see if there would be war. E todo mundo estava observando para ver se haveria guerra. Just observation. I'm just wondering, do you associate what she's explaining with the news that you've been watching? Because I remember it's a couple of weeks ago, basically, right? It was all over the news. Do you remember this, or is it total news for you? Eu pergunto se vocês estão lembrando dessas coisas nas notícias, porque faz poucas semanas que essas coisas aconteceram. E eu não sei se vocês acompanharam, é a primeira vez que vocês ouvem. Was like they've been blocking this entrance for days with this huge container ship, and it was a big scandal. Like all of this is quite. Do you want to fill us in on this? No. Do you have more I'm information just about wondering if the students, if they seem not being very interactive, and to me it's like, I remember that I was watching this in the news all the time. I was like saying, what's going on there? It's just my observation. Estou só perguntando se vocês estão, não parece que vocês estão interagindo muito, porque são coisas que eu estava vendo nas notícias e eu estava me perguntando toda hora o que está acontecendo, porque foram coisas bastante impactantes. If you want to expand on what happened there, that would be I don't know if we'll get it together. What I remember is that it was escalating. They were blocking completely the entry with a huge container ship, so no one could go through. They had to sail around, and it was piling up with ships there, and it was apparently for no reason. O que eu estou dizendo é que eles bloquearam uma passagem de mar com um navio enorme de container. Então, nenhum navio poderia passar. Eles estavam acumulando navios e barcos ali. Então, isso, todo mundo se perguntando por que estava escalando essa situação de tal maneira. Did Ukraine declare martial law or just threaten to? It did. They did? Yes. A Ucrânia declarou lei marcial naquela situação. So, the end of November, Então, no fim de novembro, early December, começo de dezembro, there was to be a G20 in Buenos Aires, Argentina. ia ter essa reunião dos G20 em Buenos Aires, Argentina. And at that G20, Trump and Putin were to have a meeting. E naquela reunião dos G20, Trump e Putin iriam ter um encontro. On November 29, No 29 de novembro, Donald Trump cancelled this meeting via Twitter, Donald Trump ele cancelou esse encontro através de Twitter. 2 days before they were to meet, which was the 1st of December. 2 dias antes desse encontro, que iria ser no 1º de dezembro. And the reason that Trump said he was cancelling the meeting E a razão por que Trump disse que ele estava cancelando essa reunião was why? era por quê? Why did he cancel the meeting? Por que ele cancelou?
something with Syria, attacks in Syria. It's not Syria, Não é Síria, Ukraine. Ukraine, Is that what you were Ucrânia. going to say, Brother Emilis? So it's over Russia's behavior towards Ukraine. Então, por causa desse comportamento que a Rússia teve com a Ucrânia. So all the way from the 21st of September Então, desde 21 de setembro into October, até outubro, their relationship is going bad. essa relação dos dois está indo bastante mal. And when you come to November, Quando chegamos a novembro, what are they fighting over? eles estão lutando sobre o quê? Spheres of influence. Esferas de influência. So Trump says, Então, Trump ele diz, because of Russia's behavior towards Ukraine, por causa desse comportamento da Rússia contra a Ucrânia, I'm cancelling my meeting in Argentina with Putin. estou cancelando o meu encontro com Putin na Argentina. I'll be willing to meet with him again when he resolves that situation. Estou disposto a me reunir com ele em outra ocasião, uma vez que ele resolve essa situação. This is the first time I'm aware of where Trump has stood up to Putin. É a primeira vez, pelo que eu sei, assim, que estou ciente que Trump ele se levanta em oposição assim a Putin. That's the 29th of November. Isso é o 29 de novembro. Around 20 days later, 20 dias depois, it's December 19. temos 19 de dezembro. Their relationship appears to not have been going well. Essa relação entre os dois parece não ter estado boa. December 19 was a day much like Friday. E o 19 de dezembro foi um dia quase como essa sexta-feira passada. A great deal happened in one day. Aconteceu muita coisa em um só dia. Trump announces the troops are withdrawing. Trump ele anunciou que as tropas iriam ser tiradas From what countries? de quais países? From Syria? Síria. What other country? Qual outro país? Afghanistan. Afeganistão. And what is peculiar about these two countries? E o que é peculiar sobre esses dois países? What is special about them? O que é especial? Brother Emilis, your hand is kind of... Microfone. That Russia is involved in those exact same countries. Que a Rússia está envolvida justo nesses dois países. So Russia is involved. Rússia está envolvida. What side is Russia on in Syria? Em qual lado está a Rússia? government. Rússia na Síria. And what side is America on? O Opposition. governo. E a América está em qual lado? The rebels. Os rebeldes. What about Afghanistan? Afeganistão, I think it's the same dynamic. creio que é a mesma dinâmica. So in Afghanistan, Então, Afeganistão it's the other way around. é o oposto. Russia is supporting the rebels, Rússia está apoiando os rebeldes. and America is supporting the government. E a América está apoiando o governo. But just with that dynamic, Mas com essa dinâmica, these are both proxy wars between Russia and the United States. isso aqui os dois são guerras por procuração entre os Estados Unidos e Rússia. And Trump announces that ISIS has been defeated, E Trump ele anuncia que a ISIS foi vencida. therefore there's no need for him to be in Syria. Logo, não tem nenhuma necessidade dele estar na Síria. And I do not believe that he is unaware of why they are in Syria in the first place. E eu não creio que ele não estava ciente por que eles estavam na Síria em primeiro lugar. He knows that this is a proxy war. Ele sabe que é uma guerra por procuração. We discussed Syria in an earlier class. E nós falamos sobre Síria numa das aulas anteriores. Its strategic location. A sua localização estratégica. They didn't just enter Syria because of ISIS. Eles não entraram na Síria por causa da ISIS. This was a response against Assad and Russia. Isso era em resposta a Assad e Rússia. In response to this,
E em resposta a isso, Jim Mattis, temos Jim Mattis, one of the generals advising Donald Trump, um dos generais que aconselha Trump, resign. ele renúncia. He's the last general standing that hadn't already quit or been fired. Isso é o último general que ainda estava em posição, que não havia renunciado ou que foi demitido. They would call him the last one standing or the last restraint on Trump. Eles chamavam ele o último homem de pé, ou aquela última restrição contra Trump. For the first nearly 2 years of his presidency, E para os primeiros 2 anos da sua presidência, he'd had some strong, well-known generals advising him, ele tinha alguns generais bem conhecidos e fortes que estavam aconselhando ele. influencing and restraining him. E eles estavam influenciando ele e também restringindo ele. One by one, they'd either become frustrated and quit, or he had fired them. Um por um, eles se frustraram e saíram por eles mesmos ou eles foram demitidos. Jim Mattis was the last one remaining E Jim Mattis, ele era o último que estava ainda ali, of those old generals. daqueles generais antigos. And when Trump announces that he's withdrawing troops, E quando Trump ele anuncia que ele estaria retirando as suas tropas, Jim Mattis has been trying to prevent him from doing this for a long time. temos Jim Mattis, ele esteve tentando por um bom tempo, tentando prevenir que isso acontecesse. He's frustrated and he resigns. Ele está frustrado, então ele renuncia. He was meant to finish out his term, which was still a couple of months. Ele, na verdade, teria que completar o seu termo, que ainda ia por alguns meses. But Trump responded to his resignation by firing him. Mas, em resposta à sua renunciar a esse cargo, Trump responde em demiti-lo. Trump also removed sanctions on Oleg Deripaska. Trump, ele também, would you repeat that? Remove sanctions Ele remove sanções contra on Oleg Deripaska. Oleg Deripaska. There are a couple of Russian oligarchs closest to Vladimir Putin. Temos alguns oligarcas que estão muito próximos a Vladimir Putin, That also work for him, que também trabalham para ele, although not in a way that makes it easy to tie their behavior to the Russian government. mas não de uma maneira que seja óbvia a relação com o governo russo. So in 2014, we had that crisis in Ukraine, Em 2014, nós tínhamos essa crise acontecendo na Ucrânia, and there was the crisis over Ukraine, e a crise acerca da Ucrânia, or inside Ukraine, ou dentro da Ucrânia, in 2014, em 2014, was because they had a president who was tied to Russia, era porque eles tinham um presidente que estava ligado à Rússia, and who helped get that Russian favoring president elected. e quem ajudou que esse presidente que estava em favor da Rússia que ele fosse eleito? What was his name again? Yanukovych. 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 I will need to look that up. Hmm? I will need to look up how to spell that. J-A-N-U. Yanukovych. Ukraine in 2014 A Ucrânia, em 2014, has a president, Yanukovych, eles têm o presidente Yanukovych, who's favorable to Russia. que ele é favorável com a Rússia. He had been convicted of fraud in years previously,
Ele foi, como que fala? Ele foi condenado por fraude nos anos, em anos anteriores, specifically rigging an election. especialmente influenciando uma eleição. But he's able to reinvent his image. Mas ele consegue reinventar a sua imagem. He has close ties to Russia. Ele tem conexões muito próximas com a Rússia. He runs a campaign, though, pretending to be favorable to the West, not to Russia. Mas ele faz então uma campanha onde ele finge estar mais orientado para o Ocidente do que para a Rússia. So he reinvents himself and essentially tricks the Ukrainian people. Então ele mesmo se reinventa e ele engana basicamente o povo da Ucrânia. To make a long story short, E para abreviar uma longa história, he cuts his ties to the West ele então interrompe suas ligações com o Ocidente and announces that he's going to build closer ties with Russia. e ele logo anuncia que ele vai se aproximar mais à Rússia. This, mixed with evidence of huge corruption, Isso, junto com evidência pesada sobre corrupção, causes the Ukrainian revolution. isso causa essa revolução na Ucrânia. And who was the man behind Yanukovych who helped get him elected? E quem era o homem por trás de Yanukovych que ajudou que ele fosse eleito? Paul Manafort. Paul Manafort. Paul Manafort became Trump's campaign manager towards the end of 2016. Paul Manafort ele se tornou o líder da campanha eleitoral de Trump no final de 2016. But in 2014, he's working for Yanukovych. Mas em 2014 ele estava trabalhando por Yanukovych. And it's not just Yanukovych that he's working for, E não é só Yanukovych com quem ele trabalha. who orchestrated all of this Aquele quem estava organizando tudo isso was who Paul Manafort really worked for. era para quem Paul Manafort estava trabalhando, na verdade, Oleg Deripaska. era Oleg Deripaska. So Vladimir Putin worked through his oligarchs. Então, Vladimir Putin ele trabalhava através dos seus oligarcas. And in 2014, E em 2014 Manafort is $19 million in debt to Deripaska. temos Manafort. Manafort estava com dívidas de 19 milhões de dólares com Deripaska. After that conflict arises, because they quarrel over that debt, Uma vez que surge esse conflito, porque eles estão querendo resolver essa dívida, you can tie Paul Manafort to Ukraine, podemos associar Paul Manafort à Ucrânia, but also to the 2016 election. mas também às eleições de 2016. And in that election, E nessas eleições, Paul Manafort is updating Oleg Deripaska temos Paul Manafort, ele mantém Oleg Deripaska atualizado with private information about Trump's campaign. com informações particulares sobre essa campanha eleitoral de Trump. So Oleg Deripaska is intimately connected to the 2016 election. Então, Oleg Deripaska ele está intimamente ligado às eleições de 2016. Really a proxy for Vladimir Putin. Ele é como um proxy para Vladimir Putin, Because of that connection to the 2016 election, procurador, né? Então, por causa dessa que ele estava envolvido nessas eleições de 2016, sanctions had been placed on him foram colocadas sanções contra eles by the US government. pelo governo americano. On the 19th of December, E o 19 de dezembro, Trump has those sanctions removed. Trump ele remove essas sanções. Those sanctions related to the businesses that
Deripaska controlled, E essas sanções eram contra negócios que Deripaska ele estava controlando, which was mainly Rusal. que era principalmente. What is it mainly? Rusal, What is Rusal? the largest private energy company inside Russia. Rusal é a maior empresa de energia na Rússia, ou empresa privada. Né? And he also heads the world's largest provider of aluminium. Ele também é dono do maior fornecedor de alumínio do mundo. So these sanctions related specifically to Rusal. Então, essas sanções estavam indo especificamente contra a Rusal. Sorry, Oleg Deripaska. Então, o que está ligado aqui a quem é Deripaska com a Rusal? It's Russia's largest largest energy company. É a maior empresa, companhia de energia russa. So on December 19, No 19 de dezembro, by December 19, por volta de 19 de dezembro, their relationship has broken down. ou até essa data, essa relação então acabou quebrando. There has been no payment or release of sanctions. Não houve pagamento, ou seja, não houve retirada de sanções. And they're arguing over spheres of influence. E eles estão discutindo acerca de esferas de influência. But on December 19, Mas no 19 de dezembro, these two issues are resolved. esses dois problemas são resolvidos. Trump announces that he's withdrawing all of his troops from Syria. Trump ele anuncia que ele está retirando todas as suas tropas da Síria, Half of his troops from Afghanistan, parte das suas tropas do Afeganistão, and he removes sanctions on Oleg Deripaska, e ele também remove sanções contra Oleg Deripaska, causing the last general restraining him to resign. causando que o último general que estava restringindo ele, que ele renunciasse. Vladimir Putin comes out on December 20, Vladimir Putin ele sai do 20 de dezembro and he holds his annual news conference. para dar a sua conferência anual de imprensa. Where once a year he speaks to the Russian media, Uma vez por ano ele fala com a mídia russa and he speaks to them for 4 hours. e ele tem essa conversa com eles por 4 horas. And he heaps praise on Trump for these decisions. E ele se acaba em como que fala, louvando, né, Trump por causa dessas decisões. He says Trump made the right decision Ele diz que Trump ele tomou as decisões certas, in these troop withdrawals. retirando suas tropas. He says that he has sympathy for Trump Ele diz que tem simpatia com Trump, because he says Trump was elected by the US people porque ele diz que Trump foi eleito pelo povo americano and his country are not giving him the respect they should have for him. e o país não lhe dá o devido respeito que eles deveriam ter com Trump. So it's really this defense of Trump Então ele realmente está aí para defender Trump. mixed with praise. Essa defesa misturada com louvor. So you know by December 20, Então, 20 de dezembro, você sabe their relationship is strong again. que a relação entre os dois está mais forte. There are two key pieces of information Temos duas peças de informação chaves that did not come out until the early months of this year, the last 2 months. que não foram lançados até 2 meses atrás. There were two things that we learnt. Two things we learnt. Duas coisas que aprendemos. We discussed the Internet Research Agency's activity in 2016. Nós discutimos as atividades da agência de pesquisa da internet em 2016, In that election. naquela eleição. 31st of October, No 31 de outubro,
John Bolton says that they are right then taking offensive action Ele diz que agora mesmo estamos tomando medidas ativas, disse John Bolton, to protect the midterm election. para proteger essas eleições de meio termo. And what we became aware of in January and February E o que nós ficamos sabendo em janeiro, fevereiro desse ano, I think this part was February, eu creio que Last essa month. parte era mês passado, was that on the day of the midterm election, que no dia das eleições de meio termo, the United States launched a cyber attack against the Internet Research Agency. que os Estados Unidos lançou um ataque digital contra a agência de pesquisa da internet. Donald Trump personally approved of this cyber attack, Donald Trump, pessoalmente, ele aprovou esse ataque and shut down the Internet Research Agency on November 6th. e eles começaram como fechar conseguir que eles ficassem inativos. Ficaram fora do ar. Obrigado. No 6th? The 9th. The midterm election, November 6th. When did they take them down? Midterm election, November Okay. 6th. Foi no 6 de novembro que eles tiraram essa agência IRA do ar. And it's believed for some period of time around November 6th, E acredita-se que isso foi por volta dessa data. long enough for them to count the votes. Tempo suficiente para que eles pudessem contar os votos. So in November 6th, there's a US cyber attack Então, no 6 de novembro acontece um ataque digital that is not being provoked. que não havia sido provocado. It is not defensive, it's offensive, Ele não é defensivo, mas ele é ofensivo, which is exactly what they said they were going to do. que é exatamente o que eles haviam dito que eles iriam fazer. So it's no surprise that a couple of days later, Trump doesn't want to meet with Putin. Então, não é nenhuma surpresa que alguns dias depois Trump não quer se encontrar com Putin, Considering what he's just done. considerando o que ele tinha acabado de fazer. So we have the same dynamics, I hope you can see, as what was built into World War II. Então, nós temos a mesma dinâmica, espero que vocês vejam isso, a mesma dinâmica que temos aqui na Segunda Guerra Mundial. We have the two parts of this alliance, Temos duas partes dessa aliança, spheres of influence and sanctions. esferas de influência e sanções. Those two parts cause strain, strain, Essas duas partes, eles causam strength, or you said? a strain. Strain. Eles causam uma tensão. And Stalin was also concerned with how strong Hitler was looking. E também Stalin estava preocupado que Hitler estava começando a ficar muito forte. So that relationship begins to break down, Então essa relação começa a cair fully breaks down in August of 1940. e quebra, na verdade, em agosto de 1940. If we take it to Heraclea, Se levarmos isso para Heracleia, what we're meant to see is a crisis initiated by the King of the North against the King of the South. o que deveríamos observar é que essa crise ela é iniciada pelo rei do norte contra o rei do sul. Donald Trump initiates this conflict. Donald Trump ele inicia esse conflito. He is the aggressor. Ele é o agressor. That you should see a secret meeting E vocês deveriam poder ver encontro secreto. They sort out their differences, Eles resolvem suas diferenças and they're stronger than they were before. e eles são mais fortes do que antes. And whatever they've renegotiated E quer que eles tenham renegociado, is favorable to the King of the South. isso é favorável para o rei do sul. And what also came out in the last 2 months, E o que também surgiu nos últimos 2 meses, this in the end of January, isso foi fim de janeiro, was that they did meet at the G20 in Argentina. they did. They did. Que eles, sim, houve um encontro no G20 na Argentina, But it was kept secret. mas isso foi mantido secreto.
There was, I think, one translator, Creio que houve um tradutor and at the end of the meeting, Trump took her notes from her e no final dessa reunião, Trump se apropriou das notas dessa tradutora and forbid her from speaking to his own team. e proibiu que ela conversasse sobre isso com a sua própria equipe. So there was a secret meeting at the end of November. Então houve um encontro secreto no fim de novembro. And whatever was discussed at that meeting, Quer que tenha sido discutido naquela reunião, this is the conditions that led into that meeting. essas são as condições que levaram para essa reunião. December 19 is the result of that meeting, E 19 de dezembro é resultado dessa reunião, which was a clear win for the King of the South. que era uma vitória clara para o Rei do Sul. I want to discuss something else that happened December 19. Outra coisa que eu queria discutir com vocês que aconteceu no 19 de dezembro, That I think is relevant for us, but not relating to the King of the South. que creio ser relevante para nós, mas não está relacionado ao Rei do Sul. If we can just mark one other thing, then we'll close because we're over time. Se pudéssemos marcar mais uma coisa e logo vamos encerrar porque se acabou nosso tempo. If we were to go back to 2016, Vamos voltar para 2016. this is the election. Temos aqui a eleição. What day did Trump win the election? Que dia Trump ganhou as suas eleições? Depends. Depende. How many elections are there in 2016? Quantas eleições nós temos em 2016? How many votes? Quantos votos? Because you can win this vote on November 9 Você pode ganhar esse voto no 9 de novembro and still not become president. e ainda assim não ser presidente There's ainda. one more vote you have to win. Tem mais um voto que você precisa ganhar. This is the people's vote. Esse é o voto do povo. What else does he have to win to become president? Que mais ele precisa ganhar para se tornar presidente? It was not finalized here. Clinton still could have become president. Não estava finalizado aqui. Clinton ainda poderia se tornar presidente. Brother Emilis. I think it's called the electoral vote. So Creio this is que the o people. voto eleitoral, Then you have the electoral college. primeiro o povo e logo os eleitores. And what date was Os the eleitores. electoral college vote in E em 2016? que dia aconteceu a eleição dos eleitores? I'll just guess, but the 11th November? Vou chutar. 11? Não. 19, 29. December 19. 19 de dezembro. So whatever you want to make of it, Então, o que é que você queira fazer disso? Ipsos is 2 dates. Ipsos são duas datas. It's November 9 O 9 de novembro and December 19. e também 19 de dezembro. Heraclea, Heracleia, it's December 19. 19 de dezembro. Asculum Asculo, is November 9. 9 de novembro. Also on December 19, Também no 19 de dezembro, in the history of World War II, na história da Segunda Guerra Mundial, December 19 of 1941, o 19 de dezembro de 1941, Hitler disagrees with his generals one last time Hitler está em desacordo com seus generais por última vez and takes over control of the army. e ele assume o controle sobre o exército. The restraint of Hitler's generals was removed on December 19. A restrição dos generais sobre Hitler foi removido no 19 de dezembro. The same way it was for Trump, December 19 of last year. Da mesma maneira como aconteceu com Trump, no 19 de dezembro ano passado. So I'm sorry we're so over time. Perdão que passamos o tempo. I just wanted us to get to our point today. We're going to review. Eu só queria chegar a esse ponto hoje para poder revisar. And remember that what we're discussing
E lembre-se que o que nós estamos discutindo, I think, is our strongest evidence for what Raphael looks like. eu creio que seja a nossa evidência mais forte para saber com que se parece Ráfia. And it's something you could begin tracing from, E, from at least 3 months before, e é coisa que podemos traçar de pelo menos 3 meses antes, if not 6 months, or from May 11 of se não 2017. 6 ou até 6 meses ou até maio, May 11th, 2017? Aham. Desde maio, mês 11 de maio de 2017. Brother Emily? We are saying that this history parallels August 1940, right? Yes. Você diz que isso está em paralelo com 1940? You said, I think, that the payment that the King of the South received in our history was the removal of sanctions. Creio que você diz que o pagamento que o Rei do Sul em nossa história recebeu foi a remoção de sanções. Can we consider that as a payment? Podemos considerar isso como um pagamento? What else is Vladimir Putin wanting, do you think? O que mais Vladimir Putin queria, você acha? I don't know. It's an open question. I can see it in that way, but at the same time, I see there's a difference. You know, from Sim, eu consigo ver, mas ao mesmo tempo eu vejo que há uma diferença. I mean, I think anybody wants their sanctions removed, and without counting that as a payment for something. Eu creio que qualquer um gostaria de ter as suas sanções removidas sem que isso seja um pagamento. Not China. If we were to use Iran, Se usarmos Irã, Iran wants sanctions removed. Irã quer que sanções sejam removidas. We wouldn't call that payment. Isso não chamaríamos de pagamento. Payment is when you exchange something. Pagamento é quando tem uma troca. And Iran didn't help Trump in any way E Irã não ajudou Trump de nenhuma maneira to receive payment. para que recebessem um pagamento. So I agree with you that you wouldn't consider those sanction removal as a type of payment. Então, eu concordo que sanções removidas nesse caso não poderíamos considerar como um pagamento. But Vladimir Putin hasn't helped Trump for free. Mas Vladimir Putin, ele não ajudou Trump de forma gratuita In em 2016. 2016. So you have to consider what he wants in return. Então precisamos considerar o que ele quer em troca. So in their relationship, I would call that a payment. Então, no relacionamento deles, eu chamaria isso de pagamento. He wants return on his investment. Ele quer um retorno para o investimento que ele fez. And the only thing he's indicated since before Trump ever won that he has indicated E a única coisa que ele indicou desde que Trump ganhou is the removal of sanctions é que ele queria a remoção de sanções and control over spheres of influence. e controle sobre esferas de influência. Syria, Afghanistan, Síria, Afeganistão, Ucrânia, Iran. Irã. That is where the war has been fought. É ali onde essa guerra está sendo lutada. So for me, sanctions are payment. Então, para mim, sanções são, sim, um pagamento. If we'll close in a prayer, we can discuss in our next class. Então, se encerrarmos com oração, podemos continuar a discussão na próxima aula. Dear Father in heaven, Pai Celestial, thank you, Lord, for history, obrigado, Senhor, pela história, for your prophecies pelas profecias suas, that lay out our future. que nos mostram o nosso futuro. I pray that you'll help us to be diligent as we study these things, Eu oro, Senhor, que sejamos diligentes ao estudarmos essas coisas, that we will not be led astray, para que nós não sejamos levados para fora do caminho, either with what is coming or what has already happened. sobre aquilo que está vindo ou aquilo que já aconteceu. We need clear eyesight, Lord. Precisamos uma vista clara, Senhor. I pray you'll bless our day.
Oramos que o Senhor abençoe nosso dia, May we honor you in our thoughts, words, and actions. que possamos honrar o Senhor nas nossos pensamentos e ações. And I pray that you will be with our brethren Que oro também que o Senhor esteja com nossos irmãos all over the world, ao redor do mundo. specifically the meetings on the French islands. Especificamente as reuniões que estão acontecendo nas Ilhas Francesas. I pray this in Jesus' name. Oramos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.